Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, eleições 2024, às terças e quintas, logo após os pingos nos is. E no programa de hoje, eu recebo o empreendedor, ex-deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Taubaté pelo Partido Novo, Sérgio Vitor. Formado em Administração e Economia pela Bellarmine University. Sérgio, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui de volta com você. E eu quero começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua primeira incursão na vida pública, que foi justamente a sua candidatura a deputado estadual nas eleições de 2018, onde você sagrou-se um dos representantes da RM Vale. Como é que foi essa experiência de representar a região na maior casa legislativa estadual da América Latina? Olha, foi uma experiência muito importante. Naquele momento, eu fui candidato com a motivação de renovação na política, de simplificar, desburocratizar a vida de quem gera emprego no Brasil, que é o pequeno empreendedor, e também de trabalhar pela nossa educação. Então, tive muito sucesso nos projetos de lei, nas brigas, nas defesas, não só da região, como também para ajudar o nosso estado a se desenvolver. E me deu uma experiência muito boa de entender o porquê que a gente vive com aqueles problemas do passado há tanto tempo e colher boas práticas de cidades que já resolveram esses problemas, cidades que priorizaram algumas questões de digitalização, por exemplo, questões de como melhorar a atenção básica e prover um melhor serviço para a cidade. Então foi uma experiência boa como deputado, uma experiência boa como gestor, uma experiência boa como aprendizado de boas práticas e entender os problemas, não só de Taubaté e da região, e a clareza de que tem soluções. Tem lugares que já resolveram aquele problema e que a gente pode replicar. Sérgio, entre os diversos temas que você defendeu ao longo desse mandato de 4 anos na Assembleia, estão o empreendedorismo, a educação e a geração de emprego e renda por meio do turismo na nossa região. O Código de Defesa do Empreendedor tem sido muito usado pelo nosso atual governador Tarcísio e foi uma apresentação de um projeto de lei por meio do seu mandato e do Ricardo Melão. Isso, Fabrício. A experiência de ter sido empreendedor e ter sido ali da Comissão de Atividades Econômicas, também presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deu a nossa oportunidade de ouvir bastante os empreendedores e começar a entender quais eram as regras, quais eram as leis que atrapalhavam o pequeno empreendedor. Então a gente criou o Código de Defesa do Empreendedor, simplificando licenciamento, simplificando e dando prazo de resposta do governo do estado para o empreendedor e também garantindo mais facilidade, menos burocracia nos processos de aprovação de licenciamento de projeto, enfim. E o Tarcísio, espertamente, criou um programa chamado Facilita SP, embasado na nossa legislação de um complemento de uma lei do deputado Léo Siqueira, também do Novo, e agora está ajudando a desburocratizar mais de 700 atividades que são de baixo risco. Basicamente o que diz é o seguinte: se a sua atividade é de baixo risco, deixa a pessoa começar a trabalhar logo, emitir nota fiscal, gerar emprego, e depois o fiscal vai. Porque às vezes demorava 2, 3, 4, 5 meses para a pessoa conseguir ter o CNPJ é rápido, mas a licença para começar a trabalhar. E aí ele entendeu também, assim como o governador Romeu Zema fez em Minas Gerais desde 2019, que não basta o governo do estado simplificar a vida do pequeno empreendedor. Os municípios também têm uma missão muito importante. Então ele criou o Facilita SP para o governo do estado e o Facilita Municípios, que apoia os municípios a também desburocratizarem. Então agora a gente vai ver, eu tenho certeza, um movimento muito grande de geração de emprego dos pequenos empreendedores, tendo mais facilidade para montar o seu negócio. Porque a gente tem que lembrar que, Fabrício, no Brasil, 99% das empresas são micro e pequenas empresas. É a dona da lanchonete, é o cabeleireiro, e eles geram 70% dos empregos. Então, normalmente são esquecidos, a burocracia atrapalha o grande, atrapalha muito o médio, mas ela sufoca o pequeno empreendedor. Então, fiquei muito feliz de ser coautor desse projeto junto com meu amigo Ricardo Melão, e mais feliz ainda de saber que o governador Tarcísio, assim como o Zema em Minas Gerais, tem esse olhar para quem gera emprego. Você exerceu um mandato de deputado e teve a oportunidade de ver 3 governadores do exercício do cargo, o João Dória, o Rodrigo Garcia e o início do governo Tarcísio de Freitas. Como é que você está avaliando o governo Tarcísio de Freitas? Olha, bem melhor que as antigas gestões, uma pena não ter sido reeleito, estou como primeiro suplente ainda, depois fiquei um ano na Assembleia com o Léo Siqueira.
O governador Tarcísio entende que quem gera emprego é o empreendedor, e o papel do governo do estado é o tempo todo tentar simplificar a vida. Não adianta a gente criar um muro alto de regras e burocracias e depois vir tentando ajudar. Você sente uma gestão mais municipalista com o Tarcísio? Eu não sei se a questão é municipalista ou não, é uma questão de eu preciso desburocratizar a vida do pequeno empreendedor. Isso não tem a ver com os municípios. O Rodrigo Garcia e o Dória foram reconhecidos pelos prefeitos por estarem próximos, por mandarem bastante recurso. Mas não necessariamente na implantação de políticas macros. Exato, Então, assim, mandava bastante recurso, mas eu acho que o governador Tarcísio, até por ter sido ministro da infraestrutura, ele tem um entendimento melhor de onde podem ser os grandes investimentos para infraestrutura, para logística, para transporte, para mobilidade do governo do estado. E eu acho que esse olhar tem muito mais impacto se você considerar essa análise macroeconômica também. Então, o TIC Campinas saiu, o trem intercidade para Campinas. Eu acredito muito mais na capacidade dele de executar essas grandes obras do que a antiga gestão. Claro que todas as gestões têm erros e acertos. O governador Tarcísio já privatizou a Sabesp, Agora ele está rodando para encontrar Você é a favor sobre esse tema? Sim, sou favorável. Acho que a gente tem... lembrando, a Sabesp já é listada em bolsa, já é uma empresa pública, e eu acho que com uma gestão privada e com regras claras e bem definidas, ela pode ser ainda mais eficiente. Falando sobre agora a recente sanção pelo governador Tarcísio das escolas cívico-militares aqui para o estado de São Paulo, você defende essa possibilidade? Sim, acho que foi um grande acerto. A gente tem que lembrar também, ou tem que reforçar, que essa não é a solução para tudo. Eu acho que o mundo ideal, você tem opções para as famílias escolherem. Então você pode escola em tempo integral, tem a escola regular, tem a escola cívico-militar, e aí, assim como já tem em várias escolas as opções de cursos técnicos complementando o ensino. Então, em uma escola pode focar mais para tecnologia, por exemplo, em outra pode focar mais para humanas. Então, no mundo ideal, para mim, o cidadão que está lá ralando, pagando imposto, pode ter alguma variedade de opções para escolher o que mais atende a família, o que mais atende aquela comunidade. Embora você tenha sido eleito para um mandato legislativo, você teve a oportunidade de acompanhar mais de perto a gestão pública municipal dos diversos municípios onde você atuou, inclusive indicando emendas parlamentares. Porque você instituiu, por meio do seu mandato, uma técnica mista, onde a população, junto com a municipalidade, definia o investimento da emenda que seria aplicada. Como que você vê a gestão pública como um todo na RM Vale? Olha, a gente tem bons prefeitos, a gente tem bons casos de sucesso. Acho que o que mais está chamando a atenção hoje na nossa região... São José, a gente já tem são boas gestões ao longo do tempo, desde a época da Emanuel Fernandes, que é uma das pessoas que eu mais admiro na política. A gente vê Pinda hoje evoluindo rapidamente, com digitalização da prefeitura, com processos ágeis, com uma Secretaria de Planejamento e Obras muito eficiente, atraindo bastante investimento. A gente vê uma cidade de Tremembé bem gerida, a gente vê uma cidade de São Luís do Paraitinga bem gerida, então a gente tem bons exemplos. E uma das coisas que mais me incomoda é ver a minha cidade com a sensação de que está parado no tempo, com a sensação de que a gente troca os mesmos grupos políticos falando as mesmas coisas de sempre, a gente não consegue evoluir. A gente ouve muito na rua, a cidade cresce, mas não se desenvolve, a cidade está parada no tempo. Então, isso te motivou a colocar o seu nome à disposição da sociedade para disputar a prefeitura de Taubaté? Sem dúvida, depois de ter passado como deputado estadual, ter tido essa experiência, ter uma experiência prévia também como administrador, economista, empreendedor, tendo gerado bastante emprego por toda a nossa região, eu estou preparado para esse desafio e aí o nosso grupo optou pelo meu nome. Então estou muito confiante que faremos um bom trabalho e as pessoas que estão vindo com a gente enchem a gente de força e de energia. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto em seguida com Sérgio Vitor, pré-candidato a prefeito de Taubaté pelo Novo. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, eleições 2024, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje eu recebo Sérgio Vitor, pré-candidato a prefeito da cidade de Taubaté.
No bloco anterior, nós estávamos falando sobre essa sensação, né, de atraso que a população tem conferido às gestões de Taubaté. Taubaté é uma cidade-estado com produto interno bruto quase superior ao de alguns estados brasileiros, né? Sem contar toda a história que ela representa, é uma das cidades, né, mais importantes do Brasil. Como é que você analisa a situação da gestão pública de Taubaté hoje? Olha, acho que foram algumas irresponsabilidades dessa gestão e das outras com relação à responsabilidade fiscal. Nos colocamos numa situação de uma dívida alta, tanto é que gerou uma reprovação de contas do antigo gestor e agora um estouro das contas públicas que fez com que a gente estivesse devendo para diversos fornecedores e também IPMT. Então, um dos grandes desafios é colocar a casa em ordem, colocar as contas em dia. Mas esse discurso de novo, Sérgio, porque o discurso do Saud, dos 2 primeiros anos de governo, foi que a cidade não avançava porque ele precisava pôr ordem na casa. A casa continua desalinhada. Ele estava certo que precisava ser colocado a casa em ordem, né? Acho que ele não obteve sucesso na sua missão. Então, basta ver os números, né? No começo desse ano, a própria o secretário de Finanças demonstrou uma dívida consolidada de mais de 700 milhões de reais, metade do orçamento da cidade. E se nada for feito para corrigir a rota, essa dívida vai aumentar para o próximo gestor. Então esse continua sendo um grande desafio. Aí o segundo grande desafio é a saúde da cidade. Qualquer lugar que você roda, que você caminha, a principal dor, o principal sofrimento é a saúde, desde a atenção básica até a saúde hospitalar, que o hospital universitário ficou fechado, semi-fechado, né? Ficou com vários serviços interrompidos por um período. E o terceiro é como é que a gente cria e garante uma cidade onde todos sintam que terão oportunidades, que possam chegar lá. Passa por melhorar a educação e também aproveitar a nossa capacidade de atrair investimento. A gente tem uma grande oportunidade que é a Evitol, que é a empresa da Embraer chegando. Agora, se nada for feito para formar mão de obra qualificada para aquela área, para atrair empresas do ecossistema da Embraer para Taubaté, talvez a gente não aproveite essa oportunidade como a gente perdeu algumas outras ao longo da nossa história. Mas nos primeiros 2 anos do governo Saud, você obviamente não participou da gestão, mas se colocou à disposição para auxiliar, né? Inclusive sim. Mandou emendas importantes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que se consolidaram na implantação da transparência e informatização de todo o sistema de Taubaté, né? Onde ele se perdeu? Fabrício, o meu compromisso é com Taubaté, né? Eu mandei muito recurso para Taubaté enquanto o Ortiz era prefeito, enquanto o Saud era prefeito. Não me interessa se são no meu grupo político ou não. O que importa é que o dinheiro público que sai do suor, do imposto do cidadão, retorne à população, tanto para Taubaté quanto para o resto da região, como um deputado estadual que atuou mais pelo Vale do Paraíba. E aí, nessa gestão, a gente mandou recurso para algo que tem sido uma boa entrega da gestão do Saud, né? A digitalização da prefeitura. Então, foi R$1 milhão para a contratação de um sistema que digitalizasse toda a prefeitura. Foi um DOC que venceu, então hoje é muito mais ágil, pelo menos o sistema funciona bem. A gente voltou a ouvir algumas reclamações de que não está andando tão bem, mas para aprovar projeto, obra, para dar transparência nos pedidos, hoje o professor, se quiser fazer uma solicitação para a secretaria, usa a plataforma digital. Então, finalmente a gente conseguiu fugir muito do papelzinho do motoboy. E foi o encontro do seu projeto de desburocratizar a gestão pública. Né? E também a verba para a contratação da modernização do Código de Obras e do Código de Posturas, que esses 3... Que também era um entrave, funcionando bem, ele é um grande aliado da prefeitura para desburocratizar a vida do pequeno empreendedor, do construtor, e especialmente da construção civil, que a gente sempre fala que ela é o maior gerador de emprego do Brasil, né? E ela movimenta pedreiro, gesseiro, engenheiro, arquiteto, eletricista, loja de material de construção. A prefeitura também arrecada mais, porque os impostos, muitos deles são municipais, ISS da obra, ITBI, então é um ganha-ganha geral, gera emprego, gera renda, gera imposto, e se você conseguir destravar esse processo, ajuda muito a cidade a crescer. Sérgio, no que tange à educação, né? Eu costumo dizer que justiça se faz na largada. A gente precisa universalizar as vagas em creche e garantir um ensino básico de qualidade para toda a população, né? Como é que está a educação de Taubaté hoje? Fabrício, a gente não conseguiu corrigir, zerar a fila nas vagas em creche, né? Então é natural que o caminho não será por novas creches, porque as obras demoram, tanto é que
A gente ainda tem algumas em obras e que não ficaram prontas, foram adiadas as entregas. A gente tem que encontrar, tem que fazer dar certo a parceria com as creches conveniadas, creches privadas. A gente tem que contratar essas vagas ociosas. Ah, Sérgio, mas fica caro. Não interessa se ficar caro. Tem que fazer valer, porque do outro lado, uma pessoa, uma mãe sem essa vaga, ela está deixando de trabalhar, ela está deixando de cuidar da sua vida e essa criança está com menos oportunidade. Então, concordo. Igualdade de oportunidade na largada. Isso tem que ser um mantra para qualquer político. Como é que a gente garante mais oportunidades no ponto de partida? Isso vai ajudar as pessoas a terem mais ferramentas no futuro. A gente nunca vai conseguir dar igualdade na linha de chegada. Isso é loucura. Isso é vender um sonho que não funciona. A gente tem que ser incansável para garantir igualdade de oportunidade na largada. Você colocou aqui, né, que a chegada da Evitol abre uma nova possibilidade para que Taubaté também se firme com a tecnologia aeroespacial, né, e que é necessário uma formação de mão de obra qualificada. Como o poder público pode atuar nesse sentido? Vou dar o exemplo do governador Romeu Zema, do Novo, e do prefeito Adriano de Joinville. Eles criaram um programa com o mesmo nome chamado Trilhas do Futuro. Então eles fizeram, né, uma grande avaliação em parceria com as empresas de quais eram as principais demandas de geração de emprego para agora e do futuro. E começaram a contratar no mercado privado mesmo qualificações para garantir que as pessoas estejam preparadas para aquele setor, para aquela vaga. Não me interessa quantos cursos a prefeitura entrega, o que me interessa é a empregabilidade do aluno. Eu estou entregando o curso que vai dar a ele ou a ela uma oportunidade real? Como é que eu vou garantir? Como é que a Evitol olha para daqui a 10 anos? Qual vai ser a mão de obra? É isso que eu tenho que começar a ensinar agora. Então aqui a São José tem não só a Embraer, mas tem o Italy também, que ajuda muito, né? Os principais cérebros do Brasil estão aqui. Isso ajuda demais. Como é que a gente faz isso? Pode ser também para o ensino universitário, mas como é que a gente traz esse ensino para a educação fundamental, básica? Desenvolvimento social para você passa especificamente na questão da geração de novos empregos e renda para os taubatianos. Claro, tem um mantra que a gente fala, né, que o melhor programa social é o emprego, mas como é que a gente garante o emprego? Com boa qualificação, com menos burocracia, com qualificação conectada com a demanda do mercado de trabalho. Não adianta qualificar alguém para uma função que não existe demanda. Essa pessoa vai continuar no mesmo desafio. Nesse momento da pré-candidatura, você já trouxe uma aliança com o PDT, né? Que também tem como, né, a sua política pública de maior relevância a geração de novos empregos, né? Fora o PDT, você está aberto à conversação com outras forças políticas da cidade? Claro, a gente conversa com todos, né? Desde que eles entendam o poder do nosso projeto, a nossa visão para uma cidade mais segura, moderna, que respeite as nossas famílias e, como eu disse, onde todos possam chegar lá. O projeto é de agregar. E a gente tem tido apoios relevantes da cidade, não do ambiente político, né? Acho que a gente ainda é um grupo mais antissistema, mas a gente tem conversado com pessoas muito relevantes da cidade que embarcaram no nosso projeto, de áreas diferentes. Como eu falei, eu não quero reinventar a roda, eu quero aprender com quem fez bem feito. Esse a gente tem trazido plano pessoas... de governo vai ser construído com uma escuta ativa com a população. Como foi o mandato, né? Como você falou, as emendas parlamentares muitas vezes a gente recebia da própria população. Em determinado momento fizemos até uma votação popular, né? A gente chamou Taubaté Decide. Foi R$1 milhão de emendas para Taubaté. A gente fez um piloto no último ano de mandato, onde os projetos eram apresentados pelas instituições, pelas escolas, e a população votava para escolher. No mais, as emendas eram escolhidas de forma técnica e também entendendo a dor, a demanda real da região, de Taubaté e da região. Muitas vezes na área da saúde, por exemplo, a gente validava com a Diretoria Regional de Saúde, que não era do meu grupo político. Quais são as dores? Essas emendas fazem sentido? E a gente validava, porque, de novo, a gente tem que respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Não adianta você propor de forma impositiva algo que não tenha reverberação na comunidade. Sim, eu cansei de ver em cidades que a gente visitou, isso sempre me machucou porque é desrespeito a quem está trabalhando e pagando imposto. E no Brasil a gente paga muito. Equipamento parado, porque o político mandou, mas esqueceu que depois... Tem o custeio. Tem o custeio, né? E aí tem que ter demanda também, né? Às vezes tem um baita equipamento lindo para foto, um prédio lindo para foto, mas não consegue dar continuidade. Tem a sua eficiência no atendimento. Exato. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma afirmativa, mais assertiva. Uma alegria como deputado estadual. Ter aprovado o Código de Defesa do Empreendedor. Pode ser várias? Pode. Ter aprovado o Código de Defesa do Empreendedor, que virou programa Facilita SP do governador Tarcísio. Ter desburocratizado a vida dos produtores artesanais de queijo, mel, charcutaria.
e ter desburocratizado a vida de mais de 5 mil comerciantes de beira de estrada através de uma mudança de lei também, ajudando o pequeno empreendedor. Educação significa? A melhor ferramenta de transformação já inventada. Família, para mim? É a base de tudo e deve ser preservada. Um livro de cabeceira? Olha, eu acabei de fazer o cursilho e aí eu percebi que a minha formação ainda está frágil e eu estou revisitando a Bíblia. E hoje é esse o livro. A Taubaté que eu quero ajudar a construir por meio de um mandato executivo para as próximas gerações. Ela é segura, moderna, respeita os taubatianos e onde todos possam chegar lá com oportunidades. Essa foi a nossa entrevista com o ex-deputado estadual pelo Partido Novo e pré-candidato à Prefeitura de Taubaté, Sérgio Vitor. A gente se vê no próximo programa. Os Bastidores da Política você confere aqui às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, na Jovem Pan São José dos Campos, a maior rede de rádios do Brasil e agora a rádio que virou TV. A gente se vê no próximo programa.